Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre os novos profetas, né? Quem são eles, né? E qual a missão que eles possuem para a nossa humanidade, né? Para a humanidade da nossa era. Beleza? Então bora lá começar o vídeo de hoje. Então hoje eu vou começar falando aqui sobre uma parábola de Jesus que se chama o Festim das Bodas, onde tinha o proprietário da vinha, ele precisava de trabalhadores para poder produzir o vinho dele. Então ele saiu na madrugada, lá pelas 5, 6 horas da manhã, para poder encontrar esses trabalhadores. E encontrando esses trabalhadores, ele acabou oferecendo 1 denário por dia para cada um desses trabalhadores. Né? Denário ele era a moeda utilizada na Roma naquela época de Cristo. E ele acabou contratando esses funcionários por 1 denário. Só que ele percebeu que precisava de mais mão de obra, né, para a produção do vinho dele. E aí quando deu 9 horas ele saiu para buscar mais trabalhadores. Aí o proprietário ele viu umas pessoas encostadas ali na praça e acabou perguntando se eles queriam trabalhar e oferecia uma quantidade interessante de dinheiro para eles. E as pessoas elas acabaram aceitando, né, e foram para vir a trabalhar. Só que quando deu meio-dia, ele viu que ele precisava de mais gente, né, mais mão de obra. E aí saiu para procurar mais trabalhadores. E aí acabou fazendo a mesma coisa. Quando deu às 5 horas da tarde, ele saiu e contratou ainda mais trabalhadores. E quando chegou lá no final do expediente, ele chamou todos os trabalhadores para poder pagar pelo dia deles trabalhados. E aí ele começou a pagar pelos últimos trabalhadores, né, trabalhadores que ele acabou contratando. E deu 1 denário para cada um. E quando foi a vez dos primeiros trabalhadores, né, que foram contratados para a ser pago, né, os trabalhadores que foram contratados às 6 e às 9 da manhã, quando receberam, eles perceberam que eles receberam a mesma quantia do que a pessoa que foi contratada às 5 horas da tarde. Né? Aí eles foram questionar o patrão. Né? Pô, a gente está aqui trabalhando desde cedo, né, para receber a mesma coisa que os que entraram às 5 da tarde. Aí o proprietário da vinha falou: eu não estou te causando nenhum dano, né, nenhuma injustiça. Eu estou te pagando o que a gente combinou, que era 1 denário pelo seu dia. E ele falou: eu não estou sendo injusto, pelo contrário, eu estou sendo generoso. Aí o cara, essas primeiras pessoas não gostaram muito, pegou o dinheiro e foi embora. E é lógico que no primeiro momento que a gente acaba escutando essa parábola, a gente pensa que realmente o patrão ele foi injusto. Porque o cara que trabalhou mais está ganhando a mesma coisa do que o cara que trabalhou menos. Né? Só que se a gente parar para refletir, a gente consegue perceber que realmente o patrão ele foi generoso. Ele foi generoso por dois motivos. O primeiro, porque ofereceu trabalho para as pessoas que estavam precisando, e depois generoso com quem trabalhou menos, e justo com quem trabalhou mais, porque ele pagou o que tinha sido combinado, né? E trazendo um pouco dessa parábola para a nossa realidade, né, nossa realidade de hoje, é lógico que a gente, na posição do primeiro trabalhador, que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, ia se sentir injustiçado também. Quem que escuta essa história, ele fala, pô, eu acho eh, que o primeiro trabalhador foi injustiçado, mas o proprietário te deu a oportunidade. Então, nesse aspecto, ele foi generoso, né? Logicamente que ele precisava, né, da sua mão de obra, lógico, e é uma troca. Mas cabe a você aceitar ou não trabalhar para ele, né? No momento que você aceita, é porque você concordou com as condições que ele te fez. Né? Eu sei que tem muito empregador hoje, né, que acaba abusando um pouco dos seus funcionários, né, dos empregados, né? Só que se você aceita as condições que o empregador te propôs, né, e determina ficar na empresa, você não tem que ficar reclamando e falando mal da empresa ou do proprietário da empresa, né? Você tem que procurar outro trabalho, né? Mesmo que demore até encontrar um novo trabalho, você vai ter duas opções, né? Ou fica na empresa enquanto procura outro trabalho, cumprindo o seu dever dentro da empresa, ou se você tiver condições, se demite da empresa, né, até conseguir uma coisa melhor que te agrade. A pior coisa para o trabalhador é ficar desmotivado, reclamando de tudo, né? Porque a gente sabe que tudo é energia. Então, todo o seu pensamento atrai o que você emite. Então, se você não está satisfeito, quem tem que fazer alguma coisa para mudar é você. Né? A gente não pode esperar que as outras pessoas mudem. Isso não é só para o trabalho, né? Serve também para a vida. Né? Dentro de uma relação, dentro de casa, até numa amizade. Se não estiver te agradando, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Só que voltando para a parábola aqui, que eu acabei fugindo um pouquinho, a gente pode observar que a justiça divina ela é diferente da justiça humana. E independente de quanto tempo você trabalha em prol do próximo, você vai ter a mesma recompensa do que o trabalhador, né, da primeira hora.
Os trabalhadores de última hora também têm o direito da mesma recompensa, né, que tinham os trabalhadores do período mais curto, né, dos que os trabalhadores da primeira hora. E mesmo sabendo que começou a trabalhar mais tarde do que os outros, ele manteve a disposição e trabalhou de forma justa e correta. Ele não começou a trabalhar antes por preguiça, mas porque ele começou a trabalhar quando ele foi chamado para trabalhar. O chamado aqui é o despertar da consciência, quando a gente entende o propósito da vida. É trabalhar em prol do outro. Não é só divulgar o espiritismo, né? Ficar aqui fazendo vídeo para o YouTube. É saber não desperdiçar a oportunidade em poder fazer um bem para o próximo, né? E não julgar, é saber perdoar, é saber ser humilde, né? Entre todos os outros ensinamentos que Jesus ele acabou ensinando para a gente e que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores, né? Até agora. Então, o trabalhador de última hora não é aquele que aproveitou a vida inteira para fazer tudo o que ele queria, só pensando em si mesmo. Aí, quando já está velho, né, se arrepende do tempo que ele acabou perdendo e aí só fica sentado assistindo televisão porque se sente incapaz de ser útil para a sociedade ou de ser útil para si mesmo. Aí ele fica esperando a morte chegar, né? Literalmente, como dizia o Raul Seixas na música Ouro Tolo, né? Para quem não conhece, escuta prestando atenção na letra, que é bem isso que a gente está falando aqui hoje. Mas afinal, né? Quem são esses trabalhadores da primeira hora? Então, esses trabalhadores da primeira hora são os profetas, né? Todos que marcaram etapa no processo da evolução, os apóstolos, os que sofreram por martírios, né? Por causa do cristianismo, os sábios, os filósofos, e agora os espíritas, né, os espiritualistas, né, que vão marcar mais uma etapa no processo da nossa evolução, né, na evolução do nosso mundo. A missão do espírita não é só divulgar o espiritismo com as palavras, mas é mostrar o que é ser o verdadeiro espírita. Então, todos que acreditam, né, na reencarnação e seguem os ensinamentos, né, que Jesus ele ensinou para a gente, tem a missão de divulgar esses ensinamentos. Né? E eu não estou falando aqui em divulgar com as palavras, porque divulgar com as palavras é fácil, né? Difícil é a gente divulgar com nossos gestos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. É muito difícil a gente sair da teoria e colocar esses ensinamentos em prática. Isso acaba levando muito tempo, né? E não é só uma encarnação que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Durante o nosso processo, a gente vai errar ainda muitas vezes, muitas vidas, mas de tanto a gente errar e se autocorrigir, a gente vai atingindo a perfeição. Por isso que é importante, né, a gente estar sempre nos autoavaliando, né? Igual eu falei no vídeo da autotransformação. Para quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, que eu acho que é bem interessante, assim, para quem quer seguir um caminho de progresso, né? Vale a pena estar assistindo esse vídeo. E quem conseguir fazer isso, né, e quem conseguir sair, né, da teoria e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né, esses sim vão ser considerados os novos profetas, né, os profetas da nova era, vamos dizer assim. A gente vai ver no próximo vídeo que os profetas não é aquele quem faz a premonição do futuro, né? Porque a gente acaba associando a palavra profeta ao dom da premonição, né? Mas só que nem sempre foi assim. A palavra profeta era todos os enviados de Deus, né, com a missão de instruir o homem. Esses são os verdadeiros profetas. E quem conseguir fazer isso, né, e quem conseguir sair da teoria e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, né, esses sim vão ser considerados os verdadeiros profetas, né, os profetas da nova era. Então, nada melhor do que a gente instruir as pessoas através das ações. Porque essa sim, né, faz a transformação no homem, né? Porque as palavras elas voam, né, com o tempo. Só que as atitudes não. As atitudes elas ficam, elas permanecem. E essas atitudes que vão fazer a diferença no nosso mundo, né, no nosso progresso. E esses são os que conseguirem atingir essa transformação através dos gestos, esses sim vão ser os novos profetas, né, os verdadeiros profetas. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal e agradeço a todos que chegaram aqui até o final e aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu!